Uninga, que o futuro é aqui. Pessoal, então nessa fase introdutória nós compreendemos da onde veio o mercado digital, da onde veio as tecnologias, onde são essas grandes empresas hoje bilionárias no mercado. Nós precisamos compreender como nós, muitas vezes pequenas empresas, podemos atuar no mercado e se destacar da concorrência, não é mesmo? Para isso, então, essa aula nós vamos compreender o que é esse consumidor online, de onde que ele vem, como que ele se comporta e como que eu posso fazer com que eu crie esse relacionamento com ele. De fato, as empresas devem saber com quem se comunica. Um grande erro é que nós, por mais que o ambiente digital nos possibilita conversar com a pessoa lá na China, no Japão, muitas organizações, muitas empresas acreditam que vendem para todo mundo. E a sua empresa, eu te digo uma verdade, ela não vende para todo mundo. Ela vende para a sua persona. Mas o que seria a persona? A persona é aquele famoso público-alvo, já conhecido do marketing tradicional. Mas dentro do ambiente digital, nós temos uma ou dois tipos de persona em que a sua empresa se relaciona. Vamos compreender um pouquinho sobre esse conceito? Dentro dos autores e dentro da apostila, nós podemos perceber que muitos autores no ramo tecnológico, no ramo digital utilizado no nosso conteúdo, diz, então, que esse perfil do consumidor online é um perfil jovem, urbano, classe média, de alta mobilidade, de alta conectividade, mas e o envelhecimento populacional? É ou não é uma realidade que nós percebemos, principalmente aqui no nosso país? A sua avó lá no Facebook, é ou não é uma realidade que nós percebemos no nosso dia a dia? A tia no WhatsApp mandando videozinho chato para você de mais de 17 minutos, é ou não é uma realidade? Por isso que nós precisamos olhar e compreender o nosso mercado, ok? De fato, o que nós temos dentro do ambiente digital são diferentes indivíduos extremamente exigentes, extremamente criteriosos, com acesso infinito à informação, que sobre praticamente qualquer coisa podem se ver satisfeitos ou não e colocam a boca no trombone, de fato, e principalmente querem experienciar, viver o seu ambiente, a sua marca, o seu produto, mesmo no ambiente digital. Tá, professora, compreendi, mas ficou ainda... com quem eu estou conversando? Então é todo mundo? Qualquer indivíduo? Não, calma, vamos aprofundar isso. Bom, pessoal, os consumidores online, para a sua empresa, na verdade a gente não chama consumidor online. Nós vamos falar então de usuário ou a persona, com quem a sua empresa deve se comunicar. Para isso, você precisa ter um relacionamento, você precisa conseguir ter empatia com esse seu consumidor digital, mesmo no ambiente tecnológico. Mas como que isso pode acontecer? Por meio das estratégias digitais, por meio dos canais digitais. Tá, para isso então nós percebemos que, conforme a apostila aponta, conforme nós falamos na primeira aula, com esse movimento em que as forças verticalizadas foram diluídas elas sobrepujam, né? Ou melhor, as forças horizontais sobrepujam as forças antes verticalizadas, nós podemos perceber hoje que nós sofremos mais influência dos nossos amigos, parentes e até amigos digitais, né? Aquele que você gostaria de se relacionar, o que conhece de vista, do que a marca. Então perceba, o grande movimento é estar no relacionamento com seus consumidores e fazer com que eles falem sobre a sua marca. Mas como? Para isso, então, vocês precisam compreender quem são os seus consumidores, aonde eles estão, com quem que você está falando. Bom, de fato, 90% em pesquisas publicadas, e principalmente pela Global Online Consumer Survey, nós percebemos que 90% dos consumidores entrevistados em mais de 50 países consideram em uma compra digital a recomendação por amigos reais. E 70% consideram indicações dos amigos tão somente virtuais. Então, o que a sua empresa tem que fazer? Se transformar em um amigo virtual do seu consumidor. Se transformar o relacionamento com seu amigo consumidor.
Além disso, além do envelhecimento populacional, que eu já disse no início da minha fala, nós, conforme a recente pesquisa, nós percebemos que a população rural hoje, no nosso país, também já tem acesso à internet. Ou seja, com a democratização das tecnologias, dos smartphones, com preços mais reduzidos, a popularização da internet, a possibilidade de que mais de 50 países indicam que as pessoas recebem indicação dos amigos tão somente virtuais e as consideram, por que a sua empresa não pode se tornar um amigo virtual do seu consumidor? Mas espera aí, para eu criar relacionamento, para eu ser amigo virtual do meu consumidor, para eu realmente ter empatia com o meu consumidor, eu preciso saber quem é ele, não é mesmo? As mídias digitais, então, pessoal, se torna um grande comunicador justamente desse relacionamento e dessa interação com o seu consumidor. Nós vamos tratar delas e algumas estratégias aplicadas a elas dentro da nossa apostila. Mas antes tenha consciência de que é preciso criar diferentes formas de interação e principalmente ter consciência que a sua empresa pode ser um amigo real do seu consumidor, da sua persona. Bom, então para isso, vamos construir quem é a sua persona? Vamos compreender como que ocorre essa construção do conhecimento? De fato, a persona tem o seu conceito fundado em é uma pessoa fictícia, ou seja, um personagem que você vai criar, né, constituído pelo perfil dos seus consumidores. E como eles externam isso? Logicamente, essa externalização é que vai ser fundamentada em bases de segmentação teórica, que nós vamos estudar aqui na nossa aula. Como, por exemplo, a psicográfica, a demográfica, a geográfica, comportamental. Mas para isso, então, vocês têm que ter ideia que você precisa compreender quem são as suas personas. Quais são suas preferências? O que eles compram? O que eles querem da sua empresa, né? Qual é a sua faixa etária? Onde eles estão localizados? Existe um traço dentro desse perfil. Bom, vamos traçar juntos. Quem são as suas personas, então? De fato, são pessoas diferentes. Eu sou diferente de você, não é mesmo? Mas nós não estamos na mesma comunidade, na Uningá? Pois é. Mas, de fato, nós temos um interesse comum, que é a construção do conhecimento. Nós temos motivações, desejos, necessidades e expectativas que podem ser similares entre si, entre eu e você. Percebam. Então, há um método gerencial de segmentação que nós devemos seguir. Pessoal, para termos conhecimento, então, com quem uma empresa ou com quem você conversa dentro do ambiente digital, nós devemos usar estratégias de segmentação. Para isso, então, uma das estratégias é você classificar o seu público conforme os dados demográficos. Então, sexo, idade, estado civil. Outro ponto importante é você poder classificá-lo conforme os dados socioculturais. Então, a que tradição pertence, qual grupo de profissional pertence. Outro aspecto também, ou outra característica que você pode desenhar dentro das suas personas, são os dados econômicos. Então, qual classe social o seu público pertence, ou a sua persona pertence, qual que é a situação econômica financeira. Além disso, também, dependendo do produto ou do serviço que é ofertado, você pode e deve reconhecer quais são os dados religiosos, qual religião ela pertence, quais são os dados psicológicos, ou seja, quais são as atitudes, as opiniões normalmente que ela tem, quais são as reações, motivações e hábitos de compra, tanto consumo, uso, o que compra, com que frequência. São aspectos importantes para você compreender quem são as suas personas. Para isso, você precisa, então, usar estratégias de segmentação, beleza? Mas, então, você deve estar se perguntando, ok, professora, entendi, então, da onde que o mercado digital veio, qual é a sua importância hoje, percebi também, no decorrer das aulas, quais são as grandes empresas hoje atuantes no mercado, percebi o que é o marketing digital, percebi que eu não converso com todo mundo, que eu não vendo para todo mundo, e percebi também
que eu preciso criar, então, estratégias de segmentação, analisando qual é meu público, onde ele está, quais são seus dados demográficos, quais são o sexo, idade, etnia, entre outros aspectos que eu posso levantar dentro dos meus consumidores. De fato, para isso, nós temos diferentes estratégias, que são principalmente percebidas com os dados levantados tanto primário como secundário. Para isso, você precisa de muito esforço e trabalho. Se você acha que o ambiente digital é moleza, não, ele precisa de conhecimento, beleza? Percebam, pessoal, que a construção do conhecimento nos faz perceber a necessidade de compreensão de como, quando e com quem eu falo. A partir dali, nós vamos pensar nas estratégias direcionadas a esse mercado. Gente, não deixe de acompanhar as próximas aulas. Nós vamos aprofundar quais são essas personas, como que nós podemos levantar quem são essas personas e quais são as estratégias direcionadas a essas personas. Um grande abraço e até a próxima aula.